A espera finalmente acabou, ou quase. The Walking Dead tá aí batendo na porta para sua 11ª e creio eu que última temporada. Tava com saudade? Salve telanautas, bem-vindos para mais um Zona dos Mortos. Eu sou o Heitor Teixeira e vou trocar uma ideia com vocês a respeito de The Walking Dead, série que mora no meu coração e que finalmente eu vou ter a chance de voltar a falar sobre ela. Então deixa eu dar uma contextualizada para vocês já terem uma noção do que vocês vão encontrar nesse vídeo aqui. Eu pretendo falar um pouquinho sobre a 11ª temporada, mas a ideia é poder contextualizar para quem está chegando agora o que acontece com essa série, se de repente é uma pessoa que por acaso caiu de paraquedas e decidiu embarcar na 11ª temporada de The Walking Dead, mas obviamente está se sentindo perdida, ou alguém que abandonou a série lá atrás, se arrependeu ou está curiosa, quer voltar a ver e não lembra de muita coisa. Eu não vou entrar em mil detalhes, eu não vou esmiuçar, mas eu vou falar de uma forma geral para vocês não se sentirem tão perdidos. Vale lembrar também o seguinte, que The Walking Dead, como um bom filme de zumbi ou morto-vivo, tem algo a mais por trás do que apenas aquela sensação de horror, de você ver corpos se mexendo ali, vindo atrás de você, querendo transformar você na próxima refeição. Eles servem para poder ser uma espécie ali de metáfora do próprio comportamento humano, são pequenos estudos de caso onde muito mais importante do que o perigo do cenário são os seres vivos em si, que sempre causam muito mais problemas uns para os outros do que necessariamente os mortos. Esse é um assunto que eu curto muito desde a minha infância, onde eu via lá os filmes do próprio George Romero, que eram clássicos, depois alguns outros filmes, inclusive puxado para um lado mais cômico, outros mais sérios. Lembro da época onde esse assunto tendeu a virar palhaçada depois do Thriller do Michael Jackson, e lembro também da época em que eles começaram a voltar a receber uma atenção mais séria e cada vez ficando ali mais sobre a ótica pop, voltando a ganhar os holofotes e tal. Lembro inclusive de uma conversa com um amigo onde eu falava com ele da possibilidade de um dia, quem sabe, a gente vir a ter uma série séria a respeito do assunto. Pois é, faz tempo isso, hein? Estamos indo para a 11ª temporada dessa aqui, que de longe hoje não é a única série sobre o assunto, sobre o tema que a gente tem disponível por aí. The Walking Dead, creio eu, que seja justo dizer que seja a série mais bem sucedida sobre o tema, mas ela não é para qualquer um. É uma série que foi inspirada no material original dos quadrinhos, criado ali pelo Robert Kirkman, mas tem diferenças muito sérias, apesar de seguir aquela linha mestra, onde os conceitos e coisas e eventos que estão nos quadrinhos meio que ditam a sequência lógica do que vai acontecer na série. As coisas aqui não necessariamente acontecem do mesmo jeito, com o mesmo peso, ou feitas pelos mesmos personagens que nos quadrinhos, creio eu que inclusive para manter o interesse da galera que já consome os quadrinhos poder também querer assistir a série tendo ali suas surpresas, porque se fosse tão literal assim, primeiro que não ia rolar, os produtores não gostam muito desse negócio de se sentirem presos. Também tem o lance de às vezes a gente poder encarar que as coisas que saem nos quadrinhos às vezes servem bem como se fosse uma espécie de laboratório, onde às vezes o próprio autor olha e anos depois pensa, talvez eu devesse ter feito isso aqui ligeiramente diferente. Então eles vão trocando algumas coisinhas e é nessas que a gente inclusive chega a ter personagem na série que sem dúvida é personagem que a gente gosta demais, personagem que a gente tem um baita de um carinho, que nem existe no quadrinho. Acho que aos olhos de muitos estavam ali meio que repetindo algumas fórmulas, o pessoal foi se cansando daquilo, talvez uma certa sensação de mesmice, tal, fez com que um pouco da audiência fosse dando uma desertada e a série teve um esvaziamento aí no seu grupo de fãs. Será que isso seria por causa de uma certa falta de propósito aparente? Como se, de repente, esse negócio de uma história eterna sobre pessoas que vivem num mundo onde os perigos envolvem mortos-vivos lá do lado de fora de suas casas, aquele papo todo, não se sustentasse mais?
O que eu sei é que aqueles que abandonaram a série perderam uma baita oportunidade de ver justamente a retomada à graça que essa série teve, com um crescimento enorme de personagens, desenvolvendo algumas situações ali que foram muito gostosas de verem elas se montando e indo, cada coisinha pro seu lugar e tal. Mas se você abandonou, perdeu. The Walking Dead fez sucesso o suficiente, inclusive, para poder ter seus filhotes, suas séries spin-off, o que é o caso, por exemplo, de Fear the Walking Dead, que foi uma série que começou ali mais ou menos lenta, com uns personagens que simplesmente pelo fato de não serem aqueles que a gente já acompanhava, causavam alguma estranheza, então muita gente pode ter olhado para ela com aquela cara de será que vale a pena? Mas é uma série que foi se encontrando, conseguiu alcançar patamares bastante interessantes, se achou bem para ter uma personalidade própria, com eventos que não interferem tanto ou muito, ou em alguns momentos nada na série oficial, na série principal, até por se passar em outro lugar dos Estados Unidos, que é bastante distante e tal. Mas o que eu acho interessante dizer sobre Fear the Walking Dead é que ela é uma série que não tem medo de ousar, de inovar. Então às vezes eles pegam algumas coisas, eu não vou dar spoilers, não vou ser muito específico, mas eu tenho certeza de que se você assiste ou der uma chance, você vai encontrar essas palavras aqui por lá. Que é, eles pegam certos elementos narrativos e eles se dão ao luxo de brincar um pouco com essas coisas de uma forma que a série principal, original, não faz. Eles às vezes tendem a ir para lados que poderiam ser encarados como um pouquinho mais cômicos, apesar deles não estarem fazendo piada nem graça ali, eles só seguem por caminhos que você fala, caramba, mas a ideia por trás disso aqui parece nascida de um meme, e eles falam, mas eu vou pegar essa ideia e eu vou fazer ela de um jeito sério, vai ficar bom e você vai gostar. E mais recentemente também lançaram The Walking Dead World Beyond, que é baseada na galera mais juvenil ali, aquela turminha de adolescentes, que seriam pessoas que passaram a maior parte de suas vidas já num mundo onde isso é uma realidade. Talvez tenha até alguns personagens ali em que a gente veja que eles já nasceram nesse mundo, um mundo onde eles não conheceram a sociedade como ela era, ou eram muito novinhos para se lembrar ou serem afetados por aquele estilo de vida, e aí a gente vai acompanhar essa turma em coisas que vão ter, obviamente, um jeito de ser muito mais voltado para esse público, e em histórias que vão mostrar um pouco desse negócio de o mundo daqui pra frente é diferente, vai ser vivido diferente. Também tenho certeza de que vai servir como algumas metáforas, mas também é o famoso tirar leite de pedra. Com a chegada da pandemia, a gente teve aí alguns prejuízos para a produção de todas as séries. É óbvio que afetou a série principal, mas eu achei interessante que eles tiveram aqui um jeito, uma escolha da turma da produção, que foi ao invés de simplesmente abandonar, já que eles não iam conseguir fazer as coisas com o mesmo ar grandioso que os rumos que a série estava tomando, eles resolveram focar histórias em menos personagens, então a gente consegue fazer algumas coisas ali de acompanhar personagens em histórias um pouco mais pessoais, a gente consegue ver algumas coisinhas que trazem historinhas que lembram até curta-metragens, onde a gente já conhece os personagens e tal, mas a historinha que é proposta tem começo e meio fim naquele mesmo episódio. Eu achei que foi uma ideia interessante e acrescentou bastante. Quem abandonou a série não teve a oportunidade de ver isso. Corre lá, ainda dá tempo. Agora, com a Disney tendo comprado a Fox, a série deve deixar a TV por assinatura e migrar para o novo streaming Star Plus, que só deve ser lançado no dia 31 de agosto. Então agora eu vou dar aquela rápida recapitulada, ou para quem tá chegando agora, não manja nada sobre a série e precisa de uma mãozinha para entender o que tá acontecendo, de novo sem spoilers, mas só o suficiente para a pessoa não se sentir perdida, ou para você que deu aquela abandonada, se arrependeu e está de volta agora. Lá atrás, no começo, na primeira temporada, que foi a mais curtinha, só teve 6 episódios, a gente começa acompanhando a história ali pelos olhos do policial Rick Grimes, que assim que acorda de um coma, se vê num mundo onde os mortos decidiram que preferem não ficar mortos. Nas andanças dele tentando sobreviver, ele acaba encontrando um grupo que também ali acabou se juntando para enfrentar a situação do mundo que os cerca, e por sorte acaba encontrando a família que achou que ele tinha morrido.
todo mundo nesse grupo no começo da história é meio fuleiro. Aquela galera que nunca viu uma boa briga, é um ou outro ali que tem um jeitão de conseguir tomar melhor conta da situação, e são justamente esses que vão acabar ficando meio que de forma como se fosse uma espécie de seleção natural, como os encarregados de tomar conta do grupo. Portanto, é meio natural que o Rick Grimes acabe assumindo ali meio que uma posição de liderança. Ao longo do tempo, essa galera mais fraquinha ou vai ficando para trás, decidindo em alguns momentos seguir outros caminhos, outros rumos e dando tchau, ou morrendo mesmo. Quem acaba de fato ficando no grupo, com o passar do tempo vai entendendo que é preciso se moldar a esse mundo tough, esse mundo duro que existe lá fora, como se não houvesse opção. Então, com o passar do tempo, essa galera vai se tornando cada vez mais badass. E em relação à contaminação, o Rick Grimes acaba descobrindo que tá todo mundo infectado. Esse negócio de você ser mordido, arranhado e tal, não é o que é necessário para que você se transforme em um Walker. Só morrer mesmo já é o suficiente. Tá certo que se você for mordido ou arranhado, essas coisas aceleram o processo, mas qualquer um que morra vai se levantar e vai andar de novo. O jeito é dar tiro na cabeça. A história, obviamente, então segue com eles encontrando aliados e antagonistas. Mas fica mais fácil lembrar dos ciclos, das coisinhas que acontecem ao longo das temporadas, se a gente contar justamente pelos vilões e as historinhas que eles trazem. Alguns duram mais, outros duram menos, mas ainda assim, de qualquer forma, mesmo que com níveis de carisma ou relevância diferentes, eles ajudam a gente a entender um pouquinho da história que estava acontecendo ali. Então vamos dar uma olhada nessa lista. O primeiro a dar aquela boa enchida no saco, ser uma pedra no sapato da galera do primeiro acampamento lá atrás, foi o Merle Dixon, que é automaticamente irmão de um dos personagens principais, daqueles que até hoje a gente mais gosta, que é o Daryl. Aí a gente teve o governador, que era aquele cara que tem um jeitão ali sedutor, que tem uma fala mansa, mas que tem outro jeito de querer ter seus próprios lucros, além de ser um cara meio patusquinha da cabeça. Então esse daí causou bastante problema, inclusive ao longo de todo aquele começo ali, muitas das coisas que podiam ter sido mais macias, mais simples, para aquela turma que estava se juntando para sobreviver, foi o primeiro vilão ali que realmente a gente diz teve um arco forte de história. Aí, sem necessariamente uma ordem específica, pode ser que um ou outro tenha vindo mais pra cá ou mais pra lá na história, mas tentando lembrar deles assim, me vem à mente os Requisitadores, que seria uma turminha meio de anarquistas ali, meio arruaceiros, aonde eles não ligavam pra nada, mas automaticamente entre eles tinham a regra de o que cada um deles dissessem, isso aqui é meu, antes dos outros, meio que em inglês eles chamam aquilo de call dibs, isso aqui é meu, então aquilo ali era reservado para aquele cara. Eles tinham um senso de justiça entre eles que era meio que resolvido pelo líder ali, mas no fim das contas era um bando de arruaceiro mal organizado. Paciência. E se o mundo virou uma espécie de selva, a gente tem aí meio que a lei dos mais fortes, então que a gente vê a entrada dos lobos, uma turminha que acha que é selvagem, que acha que é do mal, mas que na verdade era um bando de débil mental. Até rimou. Teve a galera lá do Hospital Grad Memorial também, que funcionavam embaixo da tutela de uma policial que se achava acima dos outros aí, essa galerinha meio militar, ou meio militarizada, ou só porque carrega uma arma que acha que pode dar carteirada em cima dos outros, dizer como é que os outros têm que viver, porque ela tá com a razão, o resto não tá entendendo nada. Então a gente via ali uma proto-sociedade meio fascistinha também. Durou um períodozinho relativamente curto, mas teve bons episódios. Com faixas e sinais espalhados por tudo quanto era lugar, meio que tinha esse negócio dessa esperança de um lugar para todo mundo ir, que ia ser bem acolhido e tal. Então a turma começa a ir para esse tal lugar que estava colocado no mapa como Terminus, e quando eles chegam lá eles descobrem que na verdade aquilo era um monte de isca para fazer você ir até o lugar, se tornar o lanchinho, porque eles eram na verdade canibais. A gente chega no Negan e nos Salvadores. Esse aqui eu vou colocar como um caso à parte,
porque essa é uma história que não necessariamente teve começo e meio e fim. Ela teve começo e meio e depois ela foi se moldando, mas está aberta até agora. É como se fosse uma galera que também tem esse negócio de ser super autoritária. O Negan é um capítulo à parte, que ele seria meio que um líder carismático, mas um vilão que é um monstro. E acredite vocês ou não, tem a galera do lixão, uma turma que resolveu criar uma espécie de tribo que vive literalmente no meio de um lixão ali, que meio que forçaram até um jeito próprio de falar, tem o dialeto deles lá, o jeito deles se comunicarem, se conversarem, uma galera que deixou de lado os costumes da sociedade com um jeito de ver as coisas pelos olhos do que é certo e o que é errado, começaram a levar uma vida onde eles passaram a ditar as regras e a líder deles tem ligações com uma outra galera que eu falo já já. Lembra que eu falei dos salvadores e que a história deles não tinha necessariamente terminado? Então a gente vai ter um foquinho de problema aqui, um foquinho de problema lá, quando a turma que sobra dessa galera acaba sendo absorvida pelas outras comunidades, mas a gente também acaba tendo aí a visita do tal Grupo dos Três Anéis, que a gente não entende exatamente o que está acontecendo, é envolto em um bocado de mistérios, mas a gente sabe que é a tal turma do helicóptero, ou helicópteros no plural, que tem inclusive a ver com a doidinha com o cabelo cortado na cuia, lá do lixão. Grupo esse que inclusive é responsável por retirar o Rick Grimes da história quando ele tá ferido lá no finalzinho da 9ª temporada, e aquele negócio todo que o ator meio que foi deixar a série de lado para depois possivelmente retornar nos filmes. Então tem essa galera aí, mas eles ainda estão como pano de fundo, a gente chega a ver mais a respeito deles nas outras séries derivadas. E por fim, do que vale dizer ali, tem os sussurradores, que talvez tenham sido os antagonistas, os vilões que me deram mais agonia, porque a história com eles segue por um caminho complicado, já que eles têm um jeito naturalista, abandonaram também nesse negócio da sociedade como ela funciona, mas eles resolveram caminhar entre os mortos, então eles meio que fazem máscaras para si com a pele dos mortos, andam entre eles, todo mundo sujo, encardido, para que o cheiro deles se misturem. Eles sempre se comunicam justamente através dos sussurros, falam com aquela vozinha mansa, eles falam assim, para ninguém dos mortos entender que eles estão vivos. E eles se misturam no meio das hordas, controlam as hordas, aquele negócio todo, e foram responsáveis por, desde que a gente viu os crescimentos, as evoluções das comunidadezinhas que foram se formando ali, através de cada pequena vitória em cima dos antagonistas anteriores, esses aqui fazem aquele reset gigante, colocam tudo a perder, e agora a gente tá na situação que vai entrar aí na 11ª temporada, e aparentemente os próximos vilões, ainda não sei se eles são grandes ou pequenos, são os tais dos Reapers, ou Ceifadores. Lá entre a 6ª e 7ª temporada foi onde mais ou menos que começou a acontecer de você começar a ver alguns grupos que tinham seus recursos, cada um em seus lugares, e eles começarem a, por tentativa, por bastante luta, por aquele negócio de uns ajudarem os outros, trazer um pouco dessa sensação de que existia alguma coisa como uma esperança, uma luz no fim do túnel, eles montando coisas ali para reestruturar uma sociedade, por mais que essa sociedade fosse precária, fosse deficitária numa série de coisas, mas a gente via justamente esse negócio de você ter esse sentido de reconstrução. A essa altura do campeonato, a maior parte das pessoas comuns desse mundo já não tem mais necessariamente aquela esperança de que tenha alguém em algum lugar trabalhando para reverter a infecção, de que eles vão encontrar necessariamente uma cura e tal. Então você vê que eles se contentam em tentar manter a atenção, manter aquilo que eles podem fazer focado no momento, reconstruir com o que dá, da melhor forma que dá. E essa galera toda que está espalhada lá nas comunidades de Alexandria, Hilltop, Oceanside, o Reino e aquele negócio todo, que é uma turma que está meio que fazendo o possível para reconstruir o que dá dessa nova civilização, acaba sofrendo um baita de um baque justamente nesses últimos confrontos e enfrentamentos aí com os sussurradores.
Eles vêm recebendo várias pancadas ao longo de vários encontros com outros tantos vilões e antagonistas, mas quando chega aqui, realmente é uma coisa que faz com que tudo aquilo que estava sendo construído, aquele castelo de carta, aquele efeito dominó, você vê que tudo ali tá meio que na hora de estar no seu pior momento. A gente vê que a série vai colocar tudo isso em xeque. Então depois desse último confronto aí, onde a galera dos sussurradores acabam levando hordas gigantes para atacar a galera, a gente vê que sobra pouca coisa de pé e agora tem muito mais gente com boca do que comida para alimentá-los. A 11ª temporada então nasce aí no meio dessa fase de desgraça, mas tem a intenção de fechar a série em uma nota de esperança. Como eu falei, The Walking Dead é uma série que não agrada a todo mundo, mas eu tenho certeza que se você estiver disposto a ver as coisas com outros olhos, de repente ter outro grau de expectativa, vale a pena sim conhecer ou retomar se você é um dos que abandonaram. Volta, tenho certeza de que se você tiver um pouco de paciência, você vai superar algumas fases ali um pouco mais monótonas, aonde o clima da coisa parece um pouco mais arrastado e vai ser brindado com uma série de coisas muito interessantes e voltar a ver o porquê que ela chegou na 11ª temporada. Porque se ela fosse tão ruim assim, tinha sido cancelada antes, não tinha não? E você curte The Walking Dead? Você é uma daquelas pessoas que abandonou a série? Esse vídeo aqui te ajudou a renovar o interesse para retomar a série? Deixe os comentários aqui embaixo. Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo falando a respeito de Walkers. É um assunto que eu gosto demais. Tô feliz de que eu vou poder voltar a conversar sobre essas coisas. Vou deixar vocês com 2 sugestões de vídeo para continuar curtindo o meu conteúdo. Um forte abraço, galera, e até mais!